A paz de Cristo Jesus aos queridos, amados irmãos. Deus em Cristo vos abençoe nessa tarde, nesse primeiro dia da semana, né? Na verdade, o segundo, né? Na verdade, o primeiro dia da semana, biblicamente falando, é o domingo, né? Que era chamado, né? Conhecido como o primeiro dia da semana, que depois mudou para o domingo, né? O nome de domingo, mas na verdade o domingo, que é o primeiro dia da semana, não é a segunda. Tanto é que o nome é segunda. Se é segunda, né? Vem de dois, né, irmãos? É o segundo dia, né? Segunda-feira seria o segundo dia. Mas amém. Não importa o dia, o importante é que o Senhor, Deus que criou o dia, vem estar presente não só na segunda, no primeiro dia, no segundo dia, na quarta, no sábado, na sexta, enfim, mas que Ele venha estar presente todos os dias na nossa vida. Quero compartilhar com os queridos ouvintes um texto da palavra de Deus que encontra-se em Mateus, Mateus capítulo de número 13. Vamos ler aqui alguns textos da palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Vamos lermos. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem a falar conosco. Glória a Jesus. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ler o versículo 14 do mesmo capítulo. Jesus continua falando assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam, e eu os cure. Nós observamos aqui, irmão, nessa parábola, que há, né, irmãos, 4 tipos de sementes. Tem uma semente que caiu à beira do caminho, ao pé do caminho, né? Teve uma outra que caiu no meio dos pedregais. Houve uma outra que caiu entre os espinhos. E houve uma que caiu em terra fértil. Então 25% dessa parábola que Jesus fez, 25% caiu em terra fértil, daqueles que ouviram a mensagem do reino. E o Senhor Jesus, irmãos, em Mateus 13, né? Jesus sempre usava a parábola como uma forma de mais simples, né, irmão? Para que as pessoas compreendessem com mais facilidade a sua mensagem.
A parábola se usam comparações de coisas cotidianas, coisas que as pessoas utilizam no seu dia a dia, na sua cultura, em certo local. Então Jesus usava a parábola. Ele usou muito a expressão usando sempre a semente, o fruto, a terra, né, irmãos? A lavoura, porque era algo muito comum na sociedade daquela época. Lavouras, plantios, plantações, era algo comum, né, para as pessoas daquela época, dos tempos bíblicos, dos tempos de Cristo, dos apóstolos. E Jesus usa aqui a semente, a terra, né? A semente como sendo a palavra que é ministrada, que é pregada, que é ensinada. E ele usa a terra como sendo as pessoas, né, que recebem ou que devem receber a mensagem do reino de Deus. E Jesus, no versículo de número 18, ele vai explicar o significado de cada semente, de cada terra, melhor dizendo, aonde a semente caiu. E no versículo 18 ele fala bem assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. É a mesma coisa, né? Então Jesus está dizendo o quê, irmão? Que aquele que ouviu a palavra do reino, né? Ele ouviu a mensagem da verdade, ele ouviu a mensagem do reino, ele ouviu a mensagem da salvação. Mas o texto aqui está dizendo, irmãos, que vindo o maligno, né, irmão? E veio, quando alguém, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Veja bem, irmão, a palavra ela é semeada, mas a distração, a falta de fé, a falta de obediência, de atenção para com a palavra, de respeito com a palavra de Deus, faz com que o maligno venha e arrebate a mensagem do coração daquela pessoa. A Bíblia diz, irmãos, não deis lugar ao maligno, não deis lugar ao diabo. O diabo, irmão, ele é a figura, ele é o ser que é inimiga número 1 da palavra de Deus, da palavra do reino. Satanás, ele tem como objetivo distrair, tirar sua atenção, para que você não decrete, para que você não ouça a mensagem do reino. Aleluia. Porque ele sabe, Satanás, ele odeia, irmão, a mensagem do reino. Satanás, ele odeia a mensagem cristocêntrica e apostólica. Mas que nessa tarde, o Espírito de Deus possa abrir os teus ouvidos, o teu coração, e que nada, e que nem o maligno, que o inimigo não ache nenhuma brecha na sua vida, que o inimigo não encontre nenhuma brecha para que ele entre e arranque, arrebate a semente do evangelho do reino, da mensagem do reino, do seu coração. E a Bíblia diz agora no versículo 20, Jesus explicando a parábola: o que foi semeado entre pedregais. Então Jesus agora vai explicar, irmão. Ele já explicou aquela que caiu à beira do caminho. Ele ouviu a mensagem, mas Satanás, o inimigo, arrebatou a mensagem do coração. Agora, o que foi semeado entre os pedregais, no meio das pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
Não acontece isso, irmão? Você tem aquela mensagem, Deus fala com você, é a mensagem do reino, não é uma mensagem herética, não é uma mensagem incrédula, não é uma mensagem mundana, não é uma mensagem mentirosa, mas é uma mensagem verdadeira do reino. A pessoa está ouvindo a verdade, está ouvindo a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus, mas a Bíblia ele recebe com alegria. Irmãos, o que cai em pedregais é aquele que recebe, ele recebe a mensagem, ele se alegra do Espírito Santo, ele glorifica a Deus, ele glorifica a mensagem, ele glorifica a palavra de Deus, mas com o passar do tempo aquela alegria vai se dissipando, aquela alegria vai acabando-se, e aos poucos ele vai se entristecendo, ao pouco ele vai perdendo a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, a alegria daquela mensagem. Irmãos, e aí o versículo 20 diz assim, ó, mas não tem raiz em si mesmo. Porque uma semente, irmão, quando você já viu aquelas sementes que caem no meio das pedras, rapidamente cresce, só que rapidamente morre. Rapidamente cresce e rapidamente morre. Né, irmãos? Por isso que o crente tem que ser plantado em terra fértil, irmão. É lá no coração, é terra fértil, terra profunda, né? Que tá nascendo lá na terra, está nascendo, ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo a semente de terra profunda nascer, brotar e crescer. Aos poucos vai nascendo, aos poucos vai crescendo, porque está escondido em Deus, está plantado em Deus. Ninguém está observando, ninguém está vendo. Tem muita terra, irmão, tem muito crente que cresce rapidamente, né, irmão? Começa o louvor, começa a pregação, se alegra, né, irmãos? O ministério, mas daqui a pouco, ele perde a alegria, né? Perde a alegria, e o diabo quer fazer isso, irmão. Ele quer arrebatar, ele quer tirar a alegria do nosso coração. Ele não quer que você se alegre com a palavra de Deus, irmãos. Porque se tem algo, irmãos, que tem que permanecer na nossa vida, é a alegria, aleluia, do Espírito Santo. É a alegria de ouvir a mensagem do Senhor. Quando o crente, quando você estiver ouvindo a mensagem do reino e não lhe trazer alegria, cuidado, tome cuidado, alguma coisa está errada na sua vida. Quando você estiver ouvindo louvor, orando, buscando a Deus e já não sente mais a satisfação, a alegria de ouvir a mensagem do reino, se preocupe, tome cuidado, porque você não está bem espiritualmente. Mas quando você estiver ouvindo a mensagem, um louvor, porque o louvor é uma mensagem cantada, né, irmão? Um verdadeiro louvor, um verdadeiro hino de adoração, inspirado pelo Espírito Santo, ele é uma mensagem também cantada. E você recebe com alegria, você se alegra. Então nós devemos ter cuidado, irmão, quando não mais alegramos-nos, quando não há mais alegria ao ouvirmos a mensagem de Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus disse, ó, a semente que foi semeada no meio das pedras, né, em meio aos pedregais, recebe com alegria aquele momento, é momentâneo, é uma alegria passageira, né, irmãos? Mas a pessoa não é firmada em Cristo, não tem aquela alegria duradoura, né, irmão? Já não há mais alegria ao ouvir a mensagem do reino de Deus. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Porque o diabo, irmão, vai usar alguém. Satanás, ele usará alguém para te perseguir, para te afrontar, para tirar de você aquilo que foi semeado da parte do Senhor. Amém? Você que está me ouvindo agora, quem sabe você está começando na fé agora, dando os seus primeiros passos. Mas eu quero dizer para você, fica firme com Jesus. Dê crédito à palavra que Jesus falou a você. Dê crédito à mensagem de Cristo Jesus. Não deixe que nada, não deixe que ninguém e que nada venha tirar a sua atenção da palavra, venha tirar a sua alegria de ouvir a mensagem do reino de Deus. Irmãos, temos que ser receptivos à mensagem, temos que estar atento à mensagem de Cristo, irmãos. Amém? E aqui diz, ó, por causa da chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra,
logo se ofende, né, irmão? Vem a angústia, vem a perseguição, e a pessoa se ofende, e daqui a pouco ela não dá mais crédito à palavra, já não quer mais dar ouvido à mensagem de Cristo. Mas, meu querido, a angústia faz parte, irmãos? Não é porque você está ouvindo a mensagem, não é porque você está ouvindo a mensagem do reino que vai ser mil maravilhas, não, não. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, irmão, em nome dele nós venceremos também, amém? Então ele venceu e nele venceremos, ouvindo a sua palavra venceremos, teremos aflições, teremos perseguições, seremos perseguidos, caluniados, difamados, passaremos por angústias, por lutas, mas permaneça fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vejam bem, irmãos, os discípulos foram perseguidos, Tiago foi morto à espada, Estevão foi apedrejado, mas não negou a sua fé. Os discípulos, Paulo foi decapitado, né? Mas eles permaneceram fiéis até o fim, guardando a palavra de Deus no seu coração. Então guarde essa palavra, aquilo que o Espírito de Deus tem falado, tem ministrado ao seu coração, guarde no seu coração, guarde a palavra de Deus no seu coração, não desanime, não desista, fique firme com o Senhor Jesus, guarde essa palavra no teu coração, porque ela dará fruto na sua vida no futuro, ela vai dar fruto na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida familiar. Creia que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, não volta vazia. Então valorize a palavra, glorifique a palavra do Senhor, guarde no seu coração. O salmista no Salmo 119, verso 11, ele disse, a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Então guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Louvado, não deixe que perseguições, que deformações, que angústias, que lutas, que escassez, nesse momento de pandemia, nesse momento de luta, irmão, quem sabe a sua renda, você não está recebendo mais aquela renda que você recebia, ou quem sabe você ficou desempregado, desempregada, ou quem sabe um comércio que você tinha. Não se desespere, não faça loucura, entregue o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor Jesus e tudo Ele fará. O Senhor jamais abandonará os seus filhos, jamais o Senhor vai desprezar aquele que o aceitou, aquele que tem aceitado e recebido a sua palavra. Fique firme, guarde a palavra do Senhor no teu coração, guarde a palavra do Senhor no teu coração. E agora vamos para outra semente. Falamos da semente da beira do caminho, falamos da semente que caiu no meio das pedras, né? E agora a semente que caiu entre os espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha bem, irmãos. O terceiro tipo de terra, irmão, o terceiro tipo de semeadura é aquela que é semeada entre espinhos. Você joga a semente entre espinhos, né? Não vai, irmãos, dar fruto. Não vai germinar aquela semente. A palavra de Deus vai ficar infrutífera. Não que a palavra de Deus não tenha o poder para frutificar, mas a palavra, compreenda bem, que para que a palavra de Deus ela venha dar fruto na minha vida, na sua vida, irmãos, você tem que ser receptivo à mensagem, você tem que crer na mensagem, você tem que guardar a mensagem e pôr em prática a mensagem que você ouve, porque senão, irmão, a mensagem que é a semente, ela ficará infrutífera na sua vida,
ela é a palavra de Deus. Não deixará de ser a palavra de Deus. Ela é a palavra poderosa de Deus. Mas, para que ela continue dando fruto, para que ela possa abençoar a sua vida, para que você possa produzir frutos dignos de arrependimento, é necessário que você guarde a palavra. E nós vemos aqui, mano, que tem obstáculos que vai se opor a essa mensagem que você ouve. Existem obstáculos, haverá situações que virá contra a sua vida para querer tentar impedir que a mensagem do reino ela venha produzir fruto na sua vida. E aqui agora, irmão, o Senhor Jesus disse, ó, que a semente que foi semeada entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo. Tome cuidado com o mundo, irmãos. Tome cuidado com os cuidados deste mundo. Muito cuidado com este mundo. Irmão, as preocupações, os cuidados e preocupações com este sistema mundano, irmão, com os prazeres com o mundo, isso nos tira, irmão, faz com que a palavra de Deus sufoque e mata a semente. É como se tivesse jogado a semente entre espinhos, não produz fruto digno de arrependimento. E aqui diz, ó, mas os cuidados deste mundo e a sedução, ó, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A sedução pelas riquezas, meu querido. Isso é Jesus que está pregando. Não é um líder de nenhuma igreja pregando a teologia da prosperidade, não. É Jesus pregando que você tenha cuidado, porque a sedução, quando você é seduzido à riqueza, seduzido ao materialismo, isso vai fazer que sufoque a palavra de Deus. Tem muito pregador, muito cantor, muito crente, muito líder, muita igreja, irmão, que estão morrendo por causa do materialismo, por causa da sede, o desejo pelas coisas materiais, o desejo pelas coisas deste mundo. A pessoa quer porque quer dinheiro, riqueza, bens. Cuidado com isso, meu querido. Ouça a palavra do Senhor. Não fique com o teu coração buscando essas coisas, porque isso vai sufocar a tua vida espiritual. A palavra de Deus não vai frutificar na sua vida. A palavra de Deus, ela não vai agir como deveria agir, mas que você possa, em nome do Senhor Jesus, guardar essa palavra, essa semente em terra fértil. Não deixe que a sedução do mundo e as riquezas venham sufocar. Veja bem, aqui diz, ó, que o Senhor Jesus deixa bem claro, irmão. Ele ouviu a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Veja bem, sufocar é como alguém, irmão, que morre sem oxigênio. É como se alguém estivesse morrendo, sufocado. Então o dinheiro, as riquezas, irmão, ele sufoca a mensagem de Cristo. Sufoca a presença de Deus na sua vida. E a pessoa morre espiritualmente. Morre, perde a comunhão e a presença do Espírito Santo. Quantos pregadores, cantores, líderes morrendo por causa que estão fazendo comércio da palavra de Deus. Estão fazendo comércio, irmão, do Evangelho de Cristo. Eu não estou dizendo com isso, irmão, daqueles que pregam, que vivem do Evangelho, que faz a obra de Deus, irmãos. Que pregam a palavra, são itinerantes, faz a obra do Senhor, ou um pastor que lidera a igreja, que ele possa ter seu salário digno, irmãos. Amém? Não estou falando disso, mas estou falando daqueles mercenários da fé, daqueles que estão, irmãos, daqueles que estão vendendo, negociando o Evangelho, avarentos, que negociam, que usam os dons espirituais, usa a pregação da mensagem, usa os estudos da mensagem para enriquecerem, para ficarem ricos. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, meu querido, porque um dia você vai pagar conta diante de Deus. Cuidado da avareza, porque a palavra de Deus já não está dando mais fruto na sua vida, porque a avareza, as riquezas sufoca a palavra do Senhor. O versículo 23, o Senhor diz, ó, mas, para terminar, mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, ouve e compreende a palavra,
É aquela pessoa, ela ouve, ela compreende, irmãos. Ela entende. E ela coloca em prática na sua vida. Agora eu pergunto para os senhores, se tem alguma igreja, algum líder lhe ensinando que você tem que ser rico, que você tem que ter riquezas, meu querido, tome cuidado. Essa mensagem não é mensagem do reino de Deus. Se ouvindo a mensagem do reino, irmão, e eu vou falar algo, irmão, o século 21, as pessoas não querem ouvir a mensagem do reino. No século 21, nós não estamos querendo mais ouvir a mensagem do reino, porque a mensagem do reino requer renúncia. A mensagem do reino requer oração, jejum, santificação. A mensagem do reino requer diferença, irmão. Tem que ser diferente. A mensagem do reino, irmão, não está preocupado com riquezas terrenas, mas sim com a mensagem lá do céu. Você tem buscado o reino dos céus, primeiramente? Ou você está preocupado com riquezas, com bens materiais, com vida boa aqui na terra? Tome cuidado. Não adianta ter uma vida boa aqui na terra por um período curto de tempo. O que Jesus tem para a sua vida é eterno. Não troque o que é eterno por algo passageiro. Não troque aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre, que é eterno, por algo passageiro, momentâneo. Isso é engano. Isso é engano. Não deixe que nada, que essas coisas venham tirar sua comunhão de Cristo Jesus. E eu vou falar, irmão, as riquezas, ela é uma das maiores, um dos maiores ídolos do século 21. Se no tempo de Jesus já tinha igreja que tinha se desviado da fé, como a própria Laodiceia, a igreja de Laodiceia, uma das cartas que João escreve na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, e aquela igreja era uma igreja rica. O que eu aprendo com isso, irmão? Que o materialismo mata a fé do crente, mata a tua vida espiritual. Tome cuidado com isso. Muito cuidado com isso, irmão. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Peça para o Espírito Santo, irmão, dar a compreensão da mensagem de Cristo para a sua vida. Aleluia. E dá fruto. E um produz 100, e o outro 60, e outro 30. Que essa palavra de Deus, que essa mensagem possa fazer com que nós venhamos dar fruto. Fruto para a vida eterna. Fruto do Espírito Santo. Fruto na obra de Deus. Fruto, irmãos, do Espírito Santo. Fruto eternos. Né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então guarda essa palavra, meu querido. Guarda essa palavra no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixe que nada venha tirar a sua comunhão de Cristo Jesus. Eu gostaria também de ler, para término dessa mensagem, eu quero ler a segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Vou repetir. E por avareza farão de vós negócio, comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha que séria essa mensagem, meus queridos irmãos. Falsos mestres, falsos doutores, que nos últimos tempos iriam introduzir heresias de perdição. E vejam bem, são pessoas, irmão, que negarão o Senhor que os resgatou um dia. Vejam bem, foram pessoas entendidas, pregadores, mestres da palavra. Aqui a palavra fala de profetas, falsos profetas e de mestres.
Não fala de pessoas incautas, indoutas, mas fala de pessoas sábias, doutores, alguém que um dia foi resgatado sim pelo Senhor, alguém que um dia sim teve um encontro com Cristo Jesus, mas que durante a sua trajetória deixou com que a avareza entrasse no seu coração e começou a pregar um evangelho materialista, mundano, herético, negando o Senhor Jesus. Negar Jesus, irmão, é pregar uma mensagem que Jesus não pregou. Se Jesus disse para não ajuntar tesouro na terra, e as igrejas, os líderes, os mestres pregam para juntar tesouro na terra, é porque essa mensagem é a mensagem que nega Cristo. É uma mensagem que não provém de Cristo, não provém da verdade do evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É negar Jesus, irmão. Não é só negar como Pedro disse ali, irmão. Há várias formas de negar Jesus. E pregar o que Jesus não pregou é uma forma de você pregar Cristo. E quantas pessoas, irmão, quantos líderes, quantos pregadores estão negando a Jesus, ensinando algo que não está na Escritura. Ensinando algo que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinaram. Leia Mateus capítulo 6, 19 até o versículo 23. Leia a epístola que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 6, capítulo 6, do 9 até o versículo 12, 13, mais ou menos por aí. Leia aqui, ó. 2 Pedro 2, 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, leia. São palavras inspiradas pelo Espírito de Deus. Não é mensagem de homem, é mensagem divina, é mensagem de Deus. Que o Espírito Santo te abençoe e que esta palavra produza fruto na sua vida. Cuidado, meu querido, com esse evangelho mentiroso, materialista, mundano. Estão liberando as portas para tudo, irmão. Os crentes não querem ver mais uma mensagem do reino. Mensagem do reino, a mensagem do reino vai ser rejeitada, irmão. Veja bem, irmão, apenas 25% da mensagem desse tempo aqui, ó. Jesus falou que só 25% das pessoas ouviram a mensagem. 75% ficaram infrutífera. Não deram crédito, não compreenderam a mensagem do reino. Porque a mensagem do reino, irmão, só compreende quem está no Espírito. Só compreende quem renuncia. Só compreende quem rejeita o materialismo. A mensagem do reino, como Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aceite a vontade do Pai, aceite a vontade de Deus para a sua vida, meu querido. E rejeite, não deixe que nada lhe tire a comunhão com o Espírito Santo. Não deixe que as seduções, irmãos, a carne, o coração do crente, a natureza humana, ela tende-se a buscar as coisas que satisfaz a carne, irmão. O ego. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te guie e que você produza fruto em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Cristo. A palavra de Deus é Deus falando com você. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Uma boa tarde a todos, uma semana abençoada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Adonai, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus Cristo.